de NutriTalk. O meu nome é Inês Aparício, eu sou nutricionista no ginásio People Family Club e venho iniciar hoje uma ronda de lives acerca da alimentação e nutrição. Vão ser 4 lives relativamente a isto, vamos ter assuntos relacionados com estratégias alimentares, vamos ter receitas e na próxima sexta-feira poderão também assistir a uma receita super prática da nossa nutricionista Patrícia Ramalho. Antes de iniciar aqui hoje venho falar sobre estratégias alimentares no confinamento e antes de iniciar eu gostaria de deixar um apelo para que não deixem de nos assistir, não deixem de nos ver, não deixem de fazer o máximo que podem relativamente ao vosso bem-estar e à vossa saúde, e isso parte muito por aquilo que é a alimentação, por aquilo que é o exercício físico, e realmente temos professores, personal trainers, nutricionistas, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo caminho e esperemos fazê-lo sempre juntos, mesmo que separados, estejamos sempre juntos. Posto isto, começando por dizer que realmente esta crise de saúde pública, que inicialmente era uma crise de saúde pública, passou para uma crise social e depois uma crise política e que já tomou dimensões e proporções que nenhum de nós estava à espera, veio deixar-nos novamente confinados aos nossos espaços privados e familiares, como forma de prevenção da propagação da doença. E nesse sentido, nós somos seres de rotinas, somos seres de hábitos e vimos esses hábitos e essas rotinas moldadas quase como de minuto a minuto pelas medidas que saem também relacionadas com a contingência que temos que garantir e vemos a nossa vida quase como moldada nesse sentido. E gostaria de, antes de avançar, dar-vos um feedback sobre o relatório que foi publicado o ano passado pelo PNPAS, Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde, que fez um apanhado nacional relacionado com os hábitos alimentares no confinamento. E houve realmente grandes alterações nesse primeiro confinamento, ao nível alimentar. E essas alterações prendem-se em 2 extremos do mesmo espectro. Ora, se por um lado houve uma melhoria dos hábitos alimentares relacionado com o aumento de fruta, o aumento do consumo de frutos e hortícolas, por outro lado, houve uma pioria nos hábitos alimentares e essa pioria foi relacionada com o aumento de produtos pré-confeccionados, o aumento do consumo de refrigerantes, alimentos takeaway, snacks doces e salgados e, portanto, tivemos aqui um equilíbrio, mas tanto tivemos uma melhoria como uma pioria no último confinamento. E isso abriu-nos portas para criarmos aqui novas estratégias e novas ideias para que este confinamento não caiamos, talvez, nos mesmos erros que caímos em março do ano passado. E nesse sentido, este confinamento pode abrir aquela porta para uma nova tentação no frigorífico de realmente ir ao frigorífico e ir buscar o que está à mão, e aqui é onde nós temos algum poder, que é o poder de escolha e é o poder de saber o que é que vamos escolher ter em casa à mão para consumir. Nesse sentido, a solução para este problema parte um bocadinho pela nossa escolha do que é que vamos ter em casa e o que é que vamos ter aqui à nossa disposição. Neste sentido, gostaria de vos dar algumas orientações ao nível alimentar, algumas orientações, algumas estratégias que possam levar a cabo para lidar de uma forma melhor com este confinamento. Uma das orientações começa por desafiar-vos a deixarem de lado tudo o que sejam produtos pré-confeccionados, tudo o que sejam tipos de confecções mais elaboradas e optarem por confecções mais simples. Estou a falar de grelhados, cozidos, confecções no forno, deixar de lado realmente os fritos
e as confecções pré-preparadas. Se realmente quiserem, na mesma, apoiar os vossos restaurantes locais, poderem fazê-lo e optarem também por confecções mais simples por parte deles também. E nesse sentido, deixar consumirem mais este tipo de confecções, até porque se consumirem mais grelhados, mais cozidos, não estão a consumir o dobro das calorias do que se estivessem a consumir um produto frito. E nesse sentido, deixar de lado os produtos, os tipos de confecções fritos. Por outro lado, também, como segunda orientação, aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3 num potencial anti-inflamatório. Com este potencial anti-inflamatório, estou a falar de alimentos de origem de peixe, estou a falar de salmão, cavala, sardinha, atum. A nossa indústria conserveira é uma indústria muito boa nesse sentido e podem optar por consumir enlatados, nomeadamente sardinha e nomeadamente atum, e no caso da sardinha até consumir totalmente as espinhas riquíssimas em cálcio e portanto aumentarem este consumo. Quando vão fazer este tipo de compras ao supermercado, aquilo que também apoio é quando decidirem comprar, por exemplo, salmão, irem diretamente à peixaria e pedirem para cortar o salmão, cortar realmente o peixe inteiro à posta e trazerem-na para casa a fim de a congelar. Porquê? Porque estamos a falar de uma poupança de quase 10, 12 euros nas compras de peixe. Se optarem por comprar o peixe já congelado das arcas frigoríficas dos supermercados, é muito mais caro e até trazem maior quantidade se forem diretamente à peixaria. E nesse sentido, optar realmente por consumir peixe, enlatados e de peixaria. Outra das orientações é, apesar de sabermos que a evidência científica é muito escassa relativamente àquilo que é a alimentação e o reforço do sistema imunitário, ok? Sabemos que, à partida, um sistema imunitário otimizado em todas as suas vertentes tem uma menor tendência para contrair qualquer vírus que seja e, portanto, também desafiar-vos a consumir não só alimentos com potencial anti-inflamatório, como os ricos em ômega 3, mas também alimentos antioxidantes. E estou a falar aqui de produtos de fruta, estou a falar de frutos vermelhos, estou a falar de frutas cítricas, as nossas tangerinas, as laranjas, os kiwis. Portanto, aumentar este consumo a fim de ter um maior poder antioxidante. Estou também a falar da batata doce, da aveia, estou a falar de abacate, azeite, frutos secos, sementes. Claro que quando vos dou esta panóplia de alimentos, não estou a assumir que quantidade seja qualidade. Portanto, claro que se aumentarem em bom este tipo de alimentos, obviamente que vamos ter aqui algum inverso da medalha e também vai contribuir com conteúdo calórico e, portanto, se comermos demasiado, vamos engordar de alguma maneira. Mas, nesse sentido, portanto, é preciso algum bom senso e realmente quem não tem acompanhamento nutricional, quem não tem e não sabe qual é que é o seu teto ao nível calórico ou até onde é que pode consumir, guiar-se pela Roda dos Alimentos Portuguesa, que vos dá alguma ideia de qual é que deverá ser o consumo relacionado com esse tipo de alimentos. Quando vai fazer estas compras, portanto, já temos aqui algum apoio, aumento de alimentos anti-inflamatórios, aumento de alimentos antioxidantes. Neste sentido, optar também por fazer estas compras, talvez nas mercearias locais, em vez de deslocarem-se às grandes superfícies, em vez de sucumbirem a grandes aglomerados de pessoas, procurarem mercearias mais pequenas, mais locais e a fim também de apoiar os nossos produtores nacionais e fazerem realmente as compras numa mercearia mais pequena.
Não menos importante do que isto tudo é realmente manterem o vosso estado de hidratação. É muito importante manterem este estado de hidratação e não necessita de ser só sob a forma de água simples. Podem optar por consumir água na sua forma simples, águas aromatizadas com pepino, com limão, com canela, chás. Sobre a forma de chás também vale, sobre a forma de papas ou sopas. Se consumirem 2 sopas no vosso dia, já estamos a falar de quase meio litro de água consumido e isso já é uma boa ajuda. Normalmente, 1,5 litro a 2 litros de água consumida por dia para o maior comum dos mortais chega. Não é expectável que se afoguem em água, ok? Aquilo que é muito interessante também e que pode ajudar também na hidratação não é só o consumo de água, mas também ajustar o consumo proteico. Porquê? Porque a proteína também é um ajudante na fração muscular e o músculo também é responsável por reter água no corpo. Portanto, beber água sim, afogarem-se em água não, e também pode ser uma boa ajuda a aumentar o conteúdo proteico. É claro que quem não tem acompanhamento nutricional poderá verificar esta necessidade em proteína através da Roda dos Alimentos portuguesa e ajustar-se nesse sentido. Sempre que lhe apetecer comer alguma coisa, sempre que tem, porque vamos passar mais tempo em casa, estamos mais tempo em casa e sempre que vos apetece consumir algo, estamos mais tempo ao computador, temos maior facilidade em chegar à despensa ou ao frigorífico, tentar realmente ter à mão coisas simples, por exemplo, uns termossos. Os termossos são chamados o marisco dos pobres. Porquê? Porque o termoço tem uma grande quantidade proteica, é extremamente proteico, muito baixo em calorias e realmente só tem um senão, obviamente não há belas sem senão, e o termoço, se não for demolhado convenientemente, tem muito sal e nesse sentido aconselho-vos a consumirem termoços normalmente, tudo bem, enquanto estão a trabalhar ou a ver televisão, mas terem sempre a sensibilidade de demolhar muito bem os termossos para os consumir. E só o facto de estar a fazer este movimento em que vão buscar o alimento e metem-no na boca, este movimento dá logo uma indicação ao cérebro de saciedade. Portanto, isto é um pouco a psicologia da alimentação e também pode ajudar neste sentido. Só o facto de estarmos a ir buscar alguma coisa à taça, já estamos a enviar sinais e mensagens de saciedade ao cérebro e, portanto, vamos naturalmente comer menos. Os termossos são uma boa opção. Os palitos de cenoura, os palitos de aipo ou de pepino são extremamente boas opções e podem realmente molhá-los em taças com humus de grão, humus de beterraba, humus de feijão, que não passa mais do que triturar este tipo de leguminosa e juntar-lhe azeite, especiarias, limão e realmente fazer aqui um bom patê. E esse patê é muito melhor, tanto ao nível calórico como nutricional, comparativamente aos patês tradicionais de compra e duram alguns 3, 4 dias no frigorífico e, portanto, pode ser sempre uma coisa que tenham à mão para consumir enquanto trabalham ou enquanto veem televisão. Neste sentido, o hummus está sempre perto, a gelatina também é uma boa opção. A gelatina, eu costumo desafiar realmente a consumir gelatina confeccionada em casa e não comprarem aquela gelatina em pacote, porque essa gelatina em pacote realmente traz muito mais quantidade de edulcorantes e ou açúcares e ou outros aditivos que uma gelatina Royal 0% açúcares tenha de pacote grande. E é sempre melhor consumir uma gelatina feita em pacote do que uma gelatina individual, daquelas que se compram individuais. Aqui só
ajustando aqui um pouquinho, essa gelatina também pode juntar, por exemplo, iogurte e fazer um grandioso lanche, e fazer um lanche super nutritivo, proteico e com alguma quantidade de açúcares que também faz falta. A partir deste momento, claro que falámos aqui de algumas coisas importantes, como o aumento do consumo de alimentos anti-inflamatórios, portanto ricos em ômega 3, estamos a falar dos peixes gordos e da linhaça, por exemplo, o aumento de produtos antioxidantes, que também são extremamente importantes, não que vão resolver alguma questão ao nível de infecção por coronavírus, ok? Mas por manterem realmente um sistema imunitário o mais otimizado possível, o mais preparado possível. Posto isto, manter o estado de hidratação, realmente, ter realmente vários tipos de snacks que podem eventualmente consumir em casa e que não vão trazer um grande conteúdo calórico nem energético, e sim nutritivo, porque isso é o que prevalece, isso é o que realmente prevalece nos nossos dias. Mantenha-se, posto isto, ao nível alimentar. Claro que é sempre bom manterem os vossos acompanhamentos, caso esteja aqui alguém que tenha acompanhamento nutricional e que se mantenha em consulta, mesmo online, tudo é possível, e não vale a pena estarem a deixar que o peso na balança reflita tudo aquilo que são. O peso na balança não passa disso mesmo, de um número que nada mais, nada menos diz do que aquilo que está ali. Portanto, não é o mais importante. O mais importante é realmente manter determinadas diretrizes ao nível alimentar, conseguir fazer delas um hábito, seja em confinamento, seja numa altura normal da nossa vida. Claro que não menos importante do que isto tudo é dizer-vos para se manterem ativos. Manterem-se ativos é difícil, às vezes é complicado estarmos confinados no nosso espaço privado e conseguirmos manter-nos dinâmicos e ativos, mas com os nossos professores, com os nossos personal trainers, podem sempre ligar à televisão, ligar às aulas e acompanhar este tipo de lições e, portanto, fazerem realmente algum exercício físico daquilo que é possível. Sabemos que hoje existe muito mais informação do que aquilo que existia no primeiro confinamento. Esta informação é algo que nos pode ajudar a criar soluções para lidar novamente com este novo confinamento, e uma das soluções parte em grande medida pelo bom senso, por aquilo que escolhem realmente ter em casa e por aquilo que escolhem dar aos vossos filhos. E portanto, quanto menos, aquilo que eu costumo dizer é olhos que não veem, coração que não sente, e se não tivermos à disposição, muito provavelmente não vamos ter a tendência para consumir produtos menos interessantes. Espero não me ter falhado nada relativamente a algumas estratégias que vos queria deixar aqui. Mantenham-se ativos, mantenham-se connosco, estamos todos no mesmo barco e a remar no mesmo sentido. E sexta-feira já terão outro NutriTalk relativamente a uma receita super prática elaborada pela nossa nutricionista Patrícia, e mantenham-se vivos e dinâmicos, porque nós vamos estar sempre aqui também para vocês. Tudo a correr bem e protejam-se. Beijinhos.